7. Tem uma imagem aqui, eu gostaria que de vez em quando vocês ficassem olhando para ela aí. Dá para ver? Todo mundo consegue enxergar? Tá bom. Amém? Todos abriram? Vamos ler a partir do versículo 23. Diz assim: Mas vejo nos meus membros... Não, vamos começar do 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei, mas segundo a carne, sou escravo do pecado. Perceba que quando nós lemos esses versículos, não é a alma que está condenada, mas é a carne que está sujeita ao pecado. Quando você vê o significado da mente no original, o Adriano baixou uma Bíblia no meu celular, que a gente consegue ver o original das palavras. Muito legal, inclusive. E, deixa eu ver aqui, eu vou ler exatamente como diz, que é a mente aqui no seu original. Vamos lá. Somente eu vou encontrar, meu Deus. Bom, eu anotei também aqui, é que eu queria ler exatamente, mas eu anotei aqui, ó. A mente, nesse versículo, no original, ela quer dizer que é a compreensão de perceber e entender, quanto as de sentir, julgar, discernir. A nossa mente é onde está a nossa alma, né? Diferente do que muitos pensam, sua alma não está no coração aqui, ó. Seu coração é apenas um órgão que bombeia sangue, mas as suas emoções, né, as suas vontades, está na sua alma, está aqui. E a sua alma, ela dominada por Deus, ela entende que aquilo que é preciso ser feito para agradar a Deus, agradar o coração de Deus e fazer a vontade do Senhor. Mas a sua carne não. A sua carne, como a gente falou, ela é corruptível. E quando nós lemos lá em Efésios, vamos ler, lá em Efésios, capítulo 2, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós
Todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo, e pela graça vocês são salvos. Então, nós vemos que antes de nós encontrarmos a salvação, antes de Jesus nos encontrar, né, antes da gente aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador, a nossa carne, ela já se inclinava para o pecado. Naturalmente, você pecava. Isso já fluía, era uma inclinação sua. Mas a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor nos trouxe para uma nova natureza, certo? A partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E através dele, nós temos uma nova natureza. Ser dominado pela carne deveria ficar no passado. Ter inclinações para pecados, ter inclinações para desejos, vontades, que não fazem parte do Evangelho, deveria ficar no passado. Mas, por que diariamente nós lutamos contra a nossa carne? Nós viemos de uma semana de filhos rendidos e uma sequência de mensagem do nosso pastor, nos exortando, nos corrigindo e nos lembrando que as nossas emoções e as nossas vontades ainda estão sendo dominadas pela nossa carne. E é exatamente por isso que falta temor. É exatamente por isso que falta submissão. É exatamente por isso que falta lealdade. É exatamente por isso que falta fome da presença de Deus. É exatamente por isso que falta reverência ao Senhor. Porque, assim como essa imagem, aqui tem 2 senhores e um servo. A sua alma está sendo entregue diariamente para a sua carne, para os seus desejos carnais. A sua alma por si só, ela é valiosa para Deus, porque ela traz as nossas emoções. E as emoções dominadas pelo Espírito, elas nos trazem benefícios. Mas as nossas emoções, as nossas vontades entregues aos domínios da carne, ela nos leva para o abismo. As nossas emoções, as nossas vontades entregues ao Senhor errado, nos leva a exatamente o que eu acabei de dizer: a falta de temor ao Senhor. Muitas vezes as nossas emoções e vontades estão submetidas à nossa velha natureza. Aquela natureza que deveria ter ficado no passado. Nós encontramos alguém. Nós encontramos Cristo. Cristo deveria ser suficiente para mudar o nosso comportamento. Mais uma vez, eu vou citar aquilo que a Tavinha falou no sábado passado e o pastor falou no domingo retrasado, sobre Zaqueu. Ele soube que Jesus estava passando. Ele tomou uma atitude. Jesus entrou na casa dele e aquilo foi suficiente para ele reconhecer o pecado que ele estava. E não somente reconhecer o seu pecado, mas
tomar novas atitudes para que todos aqueles que ele feriu fossem tocados pelo novo de Deus, né? Cristo, para Zaqueu, foi suficiente. Foi suficiente para ele olhar para si e falar assim: opa, tem alguma coisa errada em mim. Mas, por que Cristo não tem sido suficiente para nós? Por que nós temos procurado por tantas outras coisas para suprir aquilo que Cristo deveria ser suficiente? A nossa alma, ela anseia por aquilo que ela está sendo mais alimentada. Você já experimentou dar ração, comida para um gatinho ou algum cachorrinho da rua? Você deu uma vez, foi suficiente para ele ficar lá na sua porta, porque você alimentou ele. A nossa alma, ela vai pender para o lado que ela mais está sendo alimentada. E muitas vezes a nossa alma ela está sendo mais alimentada pelos nossos desejos carnais do que pelo próprio Espírito Santo. E não pense você que os desejos carnais são apenas aqueles desejos cabulosos. Não. Quando nós fofocamos, quando nós mentimos, quando nós decidimos não perdoar, quando nós queremos dar o nosso jeitinho em algumas situações, quando nós não queremos ter relacionamento com o Senhor, quando nós não queremos ter relacionamento com a palavra de Deus, tudo isso é um desejo carnal. A sua alma nunca vai, o seu corpo nunca vai querer por si só ter relacionamento com Deus, irmão. Nunca vai querer ler a palavra. Ela nunca vai querer perder uma noite de sono por amor a Jesus. O seu corpo não. Porque, como eu disse, o seu corpo ele é corruptível. E sem perceber, mediante a todos esses desejos carnais, que nós muitas vezes estamos alimentando a nossa alma, nós começamos a ficar desanimados sem perceber. Nós começamos a ficar sem forças para vir à igreja, para fazer coisas que, quando nós aceitamos a Cristo, para nós era prazeroso. Nós começamos a desejar outras coisas que até um tempo atrás esses desejos ela não existia dentro de nós. Mas a sua alma ela está entre dois senhores. E mais uma vez, ela vai pender para aquilo que ela está sendo mais alimentada. Gabi, pode colocar a imagem, a outra imagem. Se nós pudéssemos enxergar espiritualmente, talvez a nossa carne estivesse com muito sobrepeso e o nosso espírito está raquítico. Eu queria uma imagem bem pior, mas eu não consegui. Porque muitas vezes, irmãos, todas as vezes que nós decidimos pender para os desejos da nossa carne, nós estamos engordando ela cada vez mais. E o nosso espírito
precisando do alimento de Cristo, ele está ficando cada vez mais sem forças. E enquanto a sua alma, né, enquanto a sua carne está totalmente cheia de pecados, cheio de desejos, cheio de prioridades que não é Cristo. Quando você troca o Senhor por uma série, quando você troca momento com o Senhor por qualquer outro a fazer, e ela está cheia de argumentos seus, cheios de eu não vou perdoar fulano, porque fulano sabia que eu não gostava daquilo, mesmo assim ela fez. Então eu não vou perdoar. Cheios das suas vontades. E a sua alma no meio, esperando por quem ela vai ser alimentada. Quando a nossa carne, ela está no comando, ela nos faz pensar que vir à igreja é o suficiente para nós sermos salvos e agradarmos o coração do Senhor. É a mesma coisa de uma pessoa com sobrepeso achar que o fato de ela ir para a academia sem mudar a alimentação é o suficiente. Quantos de nós estamos assim? Quantos de nós estamos vivendo uma religiosidade, irmão? Cuidado. Você está sendo enganado. Você está sendo que o que você está achando que aquilo que você está fazendo está sendo suficiente para sua alma ser salva. Cuidado. Porque muitas vezes, sem perceber, nós estamos dando alimento para a nossa carne, munição para a nossa carne. E estamos deixando o nosso espírito passando fome, se assim podemos dizer. E como nós fazemos para não nos tornarmos apenas um frequentador de igreja? Porque, vamos falar bem a verdade, quantos de nós já nos encontramos nessa situação de sermos apenas frequentadores? Quantos de nós já estivemos nessa situação de apenas ir? E não é isso que o Senhor deseja. Se eu colocasse 3 pessoas aqui, 2 aqui, e uma bem lá no fundo, e eu pedisse para aquela pessoa que estivesse bem lá no fundo falar algo no seu tom normal, essa pessoa que estava aqui, ela conseguiria entender que aquela pessoa lá no fundo estava falando? Não, provavelmente não. Mas e se essa pessoa que estiver uma do lado da outra, se ela falasse alguma coisa, ela conseguiria entender? Sim. Talvez nós estamos achando que o Senhor está em silêncio conosco, mas na verdade nós estamos distante do Senhor. Nós estamos distante, procurando, às vezes, por uma direção, quando na verdade o Senhor só está pedindo para que você chegue mais perto. Chegue mais perto. Se você chegar mais perto, você vai conseguir ouvir as minhas direções. Se você chegar mais perto, você vai ouvir o que eu estou dizendo para você. Mas diariamente nós escolhemos a estar distantes do Senhor.
E como nós fazemos para deixar de apenas ser frequentadores? Como nós fazemos para deixarmos apenas de sermos religiosos? Aquilo que você já está cansado de ouvir dentro dessa casa ministerial. Primeiro de tudo, você precisa ter intimidade com o Senhor. Como fazer com que a minha alma ela seja alimentada pelo Espírito? Eu preciso ler a palavra do Senhor. E o mais importante, para que a minha alma, meu corpo seja mortificado, irmão, nós precisamos jejuar. O jejum, ele consegue mortificar a nossa carne. E através disso, nós conseguimos estar sensível à voz do Espírito Santo. Se você não tem uma vida de jejum, se você não consegue ter uma vida de leitura da palavra, de intimidade com o Senhor, isso já te dá o resultado de como a sua alma, de como a sua carne está. E uma alma governada pelo Espírito Santo é uma alma que ela é uma nascente. Como assim, Camila? Uma nascente. Você sabia que uma nascente, ela mantém os rios vivos? Através da nascente, pessoas, conseguem fornecer água para as pessoas consumirem, para a sobrevivência dos animais, das plantas. A nossa alma, governada por Deus, ela gera vida. A nossa alma, as nossas emoções, governadas pelo Senhor, ela gera vida. Talvez você esteja no seu lugar e onde você está, na sua casa, e isso me fez trazer algo para mim. O que eu estou gerando na minha casa? O que eu estou gerando com as pessoas que estão próximas de mim? Quais as palavras que têm saído da minha boca? Quais são as vontades que eu tenho tido? Quais são os pensamentos? Para onde a minha alma tem se inclinado? Para os prazeres? Para os desejos? Ou a minha alma ela está se inclinando para o Espírito Santo? Para que eu viva de acordo com a lei de Deus. Quando eu, falando sobre, viver de uma aparência, e alguns anos atrás eu trabalhei como recepcionista em uma academia. E tinha um homem, um senhor já, que ele frequentava aquela academia praticamente desde quando ela tinha sido fundada. Muito tempo. Só que toda vez quando ele passava lá na catraca, aparecia a fotinha dele, lá. E não tinha mudança, irmão. Não tinha mudança. Não tinha nenhuma mudança. Ele ainda continuava com sobrepeso. E eu perguntei para as pessoas que estavam mais tempo, lá na academia, eu falava, gente, o que acontece, Aí uma delas falou para mim, mas você não vê que ele nem treina? Ele se vem para cá para ficar conversando? Olha lá, você não vê que ele só faz uma esteira só para enganar, mas ele nem soa? E aí eu comecei a observar, E realmente, gente, todo dia ele estava lá. Todo dia. Todo dia. Eu trabalhava das 6 às 2 da manhã. Ele chegava às 7, em ponto. Das 6 às 2 da tarde, desculpa. Ele chegava às 7, em ponto. Todos os dias. Ele não faltava um dia. Mas ele ficava aqui, conversando com um, conversando com o outro. Fazia uma esteirinha, conversava com a pessoa que estava do lado.
Ia lá, mas não fazia o que era para ser feito dentro de uma academia. É claro que não ia ter resultados, irmãos. É claro. E quantos de nós estamos assim? Nós nos encontramos aqui na igreja, batemos papo, legal. Nós ouvimos uma palavra que foi transformador, te tocou. Foi profunda no seu coração, naquele dia. Só que na segunda-feira, mais uma vez, você pegou aquela palavra que te tocou, que te fez se rasgar ao chão, que te emocionou, mas não aplicou na sua vida. Vai funcionar, irmão? O pastor sempre tem falado de um exemplo aqui. Não adianta nós comprarmos um remédio para dor de cabeça e nós não tomarmos ele. Só vai funcionar aquilo que a gente toma. O remédio em cima da nossa geladeira, da nossa prateleira, não faz efeito. E talvez a gente vai cansar de falar essas coisas para, né? Talvez nós vamos cansar de ouvir essas coisas. Mas o que o Senhor me deixou pensativa é: quem eu estou alimentando? Irmão, se está faltando reverência na sua vida ao Senhor, se está faltando temor ao Senhor, se ainda você tem atitudes que envergonham o Evangelho, por favor, pare. Reveja. Reveja. Eu ouvi uma pregadora esses dias falando assim, gente, ela falava assim, nas minhas palavras, tá? Ela dizia assim: pessoas estão vindo à igreja, se tornando religiosos, frequentando uma igreja, e vai para o inferno, tanto quanto aquele que está fumando, se drogando, se prostituindo. Por quê? A igreja é o problema? Não. O problema está em nós, de não reconhecermos cada palavra que está sendo ministrada aqui e praticar aquilo que nós ouvimos. Através do nosso relacionamento com o Espírito, todos os nossos desejos carnais são submetidos à lei de Deus. E é exatamente por isso que apenas ser um frequentador, apenas viver uma religião não é o suficiente. Mas Cristo é o suficiente. Cristo deveria ser o suficiente. Irmão, como está o seu espírito? Como você está? Se diante de tanta exortação, correção, direção que nós estamos sendo levados, como você está? Você ainda está sendo apenas alguém que ouve uma palavra, que ouve uma verdade, e ela entra por aqui e sai por aqui? E eu não estou falando que nós não vamos ter que lutar. Não. Já diz lá em Romanos que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Porque a nossa carne, ela é corruptível.
Mas aí a gente já só vai falar, tá, não tem o que fazer mesmo, eu já vou pecar mesmo, então, né? É isso, nós vamos largar a toalha. Que nessa noite o Espírito Santo te faça pensar. Que você esteja sincero com você mesmo. E você veja como está o seu espírito. Como está a sua alma. Ela está sob domínio de quem? A sua alma está sob o domínio de quem? Do Espírito? Ou sua alma está sob o domínio da carne? Para encerrar, gostaria de ler um versículo que está em Provérbios. No capítulo 3. Diz assim, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando está falando coração aqui, Ele está falando sobre uma alma redimida. Confie no Senhor com tudo, com todas as suas vontades, com tudo aquilo que você possui. E não se apoie no seu próprio entendimento. Se coloque de pé. Que assim como eu fiz essa reflexão e eu orei e percebi muitas vezes que o que muitas vezes eu tenho deixado falar mais alto, tenho dado mais munição, se assim eu posso dizer, é para minha carne. Como eu disse, às vezes uma conversa, irmão, mal intencionada, ela pode inflamar o seu coração e isso ser o suficiente para que você, por um momento, tire seus olhos de Cristo. Se nós não estivermos preocupados com isso, nós vamos entregar de bandeja aquilo que o Senhor deu para nós de mais precioso. Se nós não entendermos que a nossa alma, as nossas emoções, as nossas vontades, elas precisam estar sob o domínio do Espírito, nós vamos continuar, nós vamos caminhar sendo um mau testemunho para as pessoas que estão de fora e para os fiéis também. Se você continuar dando munição para a sua carne, deixar com que ela seja mais alimentada do que o teu espírito, vai acontecer exatamente isso. E que nessa noite você possa reconhecer se existe isso em você, e você possa colocar aos pés do Senhor. Amém? Feche os seus olhos.
Tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Oh, Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai, eu oro, Senhor, pedindo para que o Senhor possa, de fato, reinar, Senhor, sobre as nossas emoções. Que as minhas vontades, que os meus desejos, Senhor, todos eles estejam sob o domínio do Teu Espírito Santo, Pai. Porque tudo que eu desejo, Senhor, não é levar morte, Senhor, mas levar vida por onde eu estiver. Que nessa noite, Espírito Santo de Deus, eu possa renunciar, Senhor, a minha carne, a minha natureza pecaminosa, Senhor, aos Teus pés. Que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, possa estar de fato, Senhor, no centro dos nossos corações. Não permita, Senhor, que nós passemos, Senhor, sem de fato marcarmos a nossa geração, Senhor, sermos um mau testemunho, Senhor. Mas que mediante a cada palavra que forem sendo ministradas em cima desse púlpito, Pai, possa de fato constranger o coração dos meus irmãos e eles serem levados a um arrependimento profundo, Senhor, em Ti. Que eles desejem, Senhor, cada vez mais renunciar às Tuas vontades. Que eles desejem, Senhor, cada vez mais ser levados a um momento, a um lugar, Senhor, mais profundo em Ti, de intimidade, onde tudo aquilo que não presta, Pai, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, possa ser arrancado, Senhor, dos nossos corações. Eu te peço, Espírito, mexa, Senhor, com as nossas estruturas. Os nossos conceitos, Senhor, aquilo que nós acreditamos. Mas que em nome do Senhor Jesus Cristo, ao termos a revelação de quem o Senhor é, na totalidade de quem o Senhor é, a nossa vida seja transformada e o nosso coração deseja apenas o Senhor, Pai. O nosso coração possa desejar apenas o Senhor, nada mais, Pai, nada mais. Que eu possa morrer, Senhor, para as minhas vontades, morrer para o meu eu, e que Cristo seja o suficiente dentro de mim. Em nome de Jesus.